Alô, alô? Melhorou o áudio? Melhorou. Ah, tá ok. Tá ótimo, então. Então, só um aviso rápido, né? Então tá bom, tô vendo aqui que está melhor. Só um aviso rápido, né? Existem tanto revendas quanto clientes finais, né, participando dessa apresentação. Então, se for uma revenda, pode entrar em contato conosco, né, para tirar maiores dúvidas. E se você for um cliente final, por favor, entre em contato com a sua revenda para maiores informações. Ou, se você não tiver uma revenda ainda trabalhando com os produtos Sophos ou Cyberon, manda um e-mail para nós, né, que a gente encaminha uma revenda especializada da sua região, tá bom? O meu e-mail é danilo@axion.com.br, depois eu vou colocar no chat para todo mundo. E, um outro ponto bem importante, no final da apresentação nós vamos enviar uma cópia, né? Vamos enviar o arquivo da apresentação para todos os participantes. Só que para isso, quem não colocou o e-mail ali quando se inscreveu, dá um cliquezinho em Go to Meeting, ali em cima, na parte superior ali da aplicação, né? E a primeira opção é o Edit Your Name and Email. E ali só coloca o nome e completa com o e-mail, tá ok? E no final da apresentação nós vamos enviar a cópia para o e-mail de vocês. Então vou passar a palavra aqui para o William, que ele vai continuar com a apresentação, tá bom? Então, muito obrigado a todos e ótima apresentação. Obrigado, Danilo. Boa tarde, pessoal. Vou botar uma tela para a gente aqui, só um segundo. Obrigado aí pela atenção, o tempo de vocês. A ideia nossa hoje é falar sobre como a gente vê. A gente queria fazer uma apresentação que fosse uma coisa que fosse informativa do ponto de vista do que a gente vê no mundo de ameaça, que opções que o mercado oferece para a gente proteger os usuários de computador e como é que a Sophos endereça isso. Que não fosse uma coisa muito chata e fizesse todo mundo para dormir. Tá? Então, nós vamos falar sobre o cenário das ameaças, depois vamos dar uma visão geral do que a gente, na Sophos, está chamando de segurança sincronizada, explicar como é que a coisa funciona e como é que isso beneficia vocês. E, por incrível que pareça, a gente conseguir fazer mais coisa com menos custo e menos recurso. Vamos lá. O que a gente vê no cenário hoje de ameaças? A gente vê o hacker cheio da grana, querendo investir em ferramentas para construir uma rede do mal. Tá? Vamos chamar de rede do mal todo tipo de malware. Então, o que é o objetivo? É capturar o seu computador. E você vê do outro lado as empresas de segurança, que o objetivo é prevenir que o usuário seja mordido. Tá? Então, hoje a gente vê diversos tipos de ataque, desde o cara jogar pendrives com uma bomba contaminada no estacionamento, para o cara levar para dentro da empresa, espetar no computador e aí possuir o computador, ou e-mails com links de phishing onde você acessa. E, ultimamente, uma modalidade mais moderna é o hacker pagar para botar um anúncio no banner rotativo de um site de notícias, ou sei lá, qualquer site que tenha um bannerzinho ali com anúncio rotativo. Ele paga para aparecer ali e dispara um procedimento de análise do seu computador, às vezes através só do anúncio ser mostrado, de análise do seu computador, descobrir o que você está devendo de atualização de versão, o que ele tem de vulnerabilidade que serve para você e construir um malware específico para você para contaminar o seu computador. Vamos levar isso mais para frente um pouquinho. A gente observa também que o mercado de malware é extremamente volátil. Essas ferramentas de captura de senha, de phishing de e-mail, são coisas que não ficam no ar nem 24 horas.
E como, de um lado, você tem o pessoal produzindo malware e do outro você tem as empresas de segurança trabalhando nas defesas, a gente vê, existe até um sabor do mês. Então, isso aqui é um exemplo. Entre maio e julho de 2015, o Angler era o malware que predominava o mercado. Era um malware de uma mistura de phishing com cavalo de Troia, né? Um arquivo de malware embutido dentro de um outro programa qualquer que você, por algum motivo, foi compelido a clicar no link e baixar. E isso aí é combatido e tem outro sabor, outro sabor, outro sabor, ou seja, é uma coisa que não para nunca. Tá? Então, como eu estava falando, uma das modalidades é o malvertising, ou seja, um anúncio. É um bannerzinho que aparece numa página e que por trás dele tem um script malicioso focado. O objetivo dele é levar o seu computador para um serviço que vai fazer um perfil do seu computador, tá? O que você está devendo de patch. Esse exemplo aqui mostra como é que funciona, uma imagem de estrutura assim, um pouco complexa, mas como é que a coisa funciona. O objetivo principal, o cara quer direcionar você, da onde você queria ir de verdade, para um site, ou que ele vai ser um homem no meio, né, um man in the middle, e vai capturar sua informação, ou ele vai fazer um spoof de DNS e te direcionar para o site que não era onde você queria ir, mas com uma página bem parecida para capturar sua senha. As aplicações são milhares e infinitas. O pessoal do malware, como eu já falei, é um mercado que dá dinheiro, então tem muita gente investindo, sabe, gente capacitada e competente, oferecendo isso até como serviço. Tá? E a função da empresa que faz produto de segurança é proteger o usuário disso. Mas hoje a gente chega numa fase que só proteger não é bastante. Por mais que você seja bom na proteção, se a gente pegar um exemplo, o hacker manda 1 milhão de e-mails de phishing ou de qualquer coisa com malware. Se um cara cair, ele ganhou. Você é a empresa que faz produto de segurança, por outro lado. Se você pegar 999.999 e deixar passar um, você perdeu. É por isso que a gente enxerga hoje que só prevenção não é o suficiente. Você precisa prevenir, detectar, remediar automaticamente o máximo que você puder, informar o administrador ou do que você já fez do ponto de vista de remediar ou do que ele precisa fazer para dar continuidade no serviço. Mas o mais importante é que no malware é uma coisa camuflada. Antigamente, nos inícios de vírus, era vírus ping-pong, letra caindo da tela, o pessoal queria aparecer. Hoje, o pessoal não quer aparecer, mais ou menos igual essa coruja que está aí na imagem da árvore. Eu achei essa foto sensacional. Que ela está ali, está instaladinha na árvore, esperando para atacar, e se você não olhar com olhos bem apurados, você não vai vê-la. Tá? Então, tudo vai passar pelas dores, né? Enquanto está tudo bem, que você não é contaminado, você, às vezes, não sabe dar nem o valor real a que um produto de proteção tem. Então, a gente tem umas estatísticas aqui do que o Sophos Labs. O Sophos Labs é o nosso laboratório de pesquisa, onde todos os nossos produtos se reportam a ele em relação às ameaças. E além desse reporte de endpoint, de proteção de firewall, proteção de e-mail, controle de navegação na web, dispositivos móveis, criptografia de dados, a gente ainda recebe informações de solicitação de análise de 1 milhão de URLs novas por dia, 3 milhões de e-mails de spam que são analisados, que vêm de 20 países, e 150 variantes de malware são adicionadas por dia à nossa nuvem de proteção. 350 mil arquivos nunca vistos antes. Esse número, sempre que eu falo esse número, eu me lembro da primeira vez que eu vi que era 350 mil arquivos nunca antes vistos por dia, que era uma coisa assim com pinta de mentira. Mas isso, na verdade, são às vezes 30, às vezes até menos tipos de malware, mas que eles são camuflados de forma diferente. Lembra quando eu conversei no começo da nossa conversa sobre o servidor que faz um perfil do seu computador, que ele verifica o que está faltando? Então ele vai pegar aquele malware e ele vai encapsular de um jeito para o cara que está
uma vulnerabilidade de Adobe Acrobat, por exemplo, para o cara que tem uma vulnerabilidade de Word, ele vai encapsular de outro jeito. No fundo é o mesmo malware. É como se fosse o mesmo bandido ou os mesmos 50 bandidos, sei lá, vestidos em 350 mil roupas diferentes conforme o alvo que ele tenha. Tá? A gente tem 600 milhões de buscas que nossos produtos fazem por dia nos nossos servidores de banco de dados. E o que eu estava falando no livro anterior, 50% das detecções são baseadas em 19 identidades de malware. Ou seja, existem 19 caras na internet ganhando muita grana com variantes do produto. Tá? Então, aí a gente aqui, usuário, normalmente numa empresa brasileira, onde não faltam problemas, mas faltam recursos, e você está tendo que lidar hoje em dia com uma superfície de ataque muito maior. São laptops, desktops, smartphones, tablets, servidores virtuais, computadores de mesa, servidores na nuvem, storage, tudo isso aí. A sua informação que não está mais trancada dentro do data center, ela está espalhada pelo mundo, e o perímetro de rede que a gente tem que proteger é uma coisa assim. A gente pode dizer daqui a pouco que perímetro de rede é uma coisa que é lenda, porque o que é o perímetro da rede da gente? A gente no escritório, na mesa, com os dados e as informações. Por outro lado, o pessoal que está viajando com o smartphone, lendo e-mail, que vem no arquivo anexo, e arquivos que você tem salvo no Dropbox, ou seja, você tem uma infinidade de locais onde você precisa proteger. Tá? Por outro lado, você tem os caras do hacker, o pessoal do mal que desenvolve malware, cada vez mais organizado e querendo usar de todas as técnicas para poder obter a informação que ele quer. Então, uma coisa que a gente tem observado é a lacuna entre produtos. Por exemplo, você tem um firewall configurado bonitinho, você tem um antivírus, uma proteção endpoint de uma estação. Mas entre o firewall e a sua estação endpoint, tem uma lacuna ali meio de ninguém. E é por aí que o hacker tenta explorar hoje em dia. E a mesma coisa entre proteção de e-mail, estação, tudo isso aí. É um modo de operação conjunto. Tem um exemplo que nenhum brasileiro gosta, mas todo brasileiro entende bem. De um lado, você tem Neymar, Ganso, Pato, Marreco e tal. Do outro lado, você tem time da Alemanha que não tem nenhum Pato, nem Ganso, nem Marreco, nem Neymar, mas os caras têm um monte de jogadores bons organizados para trabalhar em equipe. E da mesma coisa que a seleção da Alemanha massacrou do Brasil na Copa, infelizmente, a gente vê isso acontecendo na briga entre, ou melhor, a gente via isso acontecendo na briga entre proteção e malware. Vocês desculpem um exemplozinho, eu sei que ninguém gosta. Mas uma coisa que é muito importante é a questão de perspectiva. Então, quando eu falo em perspectiva, é o seguinte: você é um fabricante de produto de segurança e você produz, vamos supor, proteção endpoint, só proteção endpoint. A sua base de conhecimento vai estar limitada a problemas que acontecem numa estação de trabalho, ou talvez no dispositivo móvel. Você fabrica firewall, você vai saber tudo sobre IPS, sobre ataque, sobre DDoS, todo esse tipo esse conhecimento sobre malwares existentes nessa área, você detém conhecimento. Você é fabricante de proteção à navegação, de filtro de web. Você sabe das malandragens de filtro de web, de tudo como o cara pode te atacar num servidor web. Mas nenhum desses fabricantes isoladamente tem visibilidade sobre o malware como um todo. E nem tem como fazer um correlacionamento de uma informação que ele não dispõe. Isso é uma coisa que na Sophos é bem legal, porque proteção endpoint, que inclui... A gente considera endpoint qualquer coisa que um usuário usa. Então, um smartphone é um endpoint, um tablet é um endpoint, um computador é um endpoint, um desktop é um endpoint. Qualquer coisa. Então, a combinação do proteção endpoint com a proteção de borda, você começa a ter uma visibilidade da rede. Então, endpoint, a gente está no quadrante mágico do Gartner. A gente pode não ser o melhor produto lá, mas a gente está no quadrante líder. O TM é a mesma coisa, no quadrante líder. Proteção de dados móveis, que é a parte de criptografia, a gente está também no quadrante líder. Proteção de dispositivos móveis, a gente está como visionário, com intenção de chegar líder esse ano.
Então, sem querer encher vocês com dados estatísticos, mas o importante disso é a base de informação que a gente tem no nosso Big Data para poder fazer a correlação e poder fazer tudo isso contribuir para uma proteção melhor. E o que a gente observou na Sophos é que estava na hora de uma revolução de segurança. A gente pegava aí há um tempo atrás, você tinha produtos pontuais, um antivírus, um IPS, um firewall, um produto para fazer sandbox e tal. Depois disso aí, isoladamente, o mercado já sabia que, ou melhor, os usuários sabiam que não era suficiente, e os revendas também, começaram a surgir os bundles, suítes ou nomes parecidos, que é a combinação de vários produtos e fazer uma proteção em camada. Eu boto um OTM que cuida da parte de firewall, IPS, controle de navegação, tudo isso. Depois eu boto em cima disso um sistema para controlar os endpoints da minha máquina. E aí eu controlo também a parte de dispositivos móveis. E aí você tem o seu cara do CPD, que é um cara super ocupado, tendo que aprender um monte de console diferente, de coisas complicadas, e tentar entender uma correlação de uma coisa de segurança que não é a especialidade dele. Porque na maioria das empresas assim no Brasil, a gente sabe que as equipes de TI muitas vezes são equipes de TI, e o cara do TI, o cara que instala o Windows, vê por que a impressora não está imprimindo, está faltando tinta no cartucho, por que o ar-condicionado não está funcionando, por que o telefone e a linha está instalando. Quer dizer, é um conjunto de atribuições que nem que ele queira, ele tem tempo para poder se dedicar para a parte de segurança. Então, agora a Sophos lançou no final do ano passado o Security Heartbeat. O Security Heartbeat é um pulso de informação que transita entre os endpoints e o firewall. E você consegue, além de você ter informação correlacionada, você consegue ter ações novas que não seriam possíveis de outra forma. A gente vai falar disso daqui a alguns minutinhos. Tá? Então, o objetivo do Security Heartbeat é você permitir ter uma segurança sincronizada, onde você tem seus dados corporativos, seus dados de dispositivos móveis, não importa se é Windows, iOS, Android, ou Mac, ou Linux, mas você tem os seus dados espalhados pelo mundo, às vezes até no servidor do escritório. E uma proteção que seja compreensiva, aquela evite o malware, mas caso você seja mordido, que eu possa detectar que você foi comprometido pelo tipo de comportamento que sua estação endpoint está tendo, eu remediar automaticamente a maior parte das ameaças, eu conseguir fazer a investigação de eventos e proteger os dados e fazer isso da forma mais simples e objetiva possível. A gente pega dois cenários. Primeiro, o cenário que a Sophos agora está inaugurando uma nova era, que é a segurança sincronizada versus a alternativa, que é como isso era feito até o final do ano passado. Então, quando você usa segurança sincronizada, você tem proteção de usuário, proteção de rede e a gerência disso numa interface só. Então, você começa a ter uma inteligência a nível de sistema. Você consegue fazer um correlacionamento automático entre coisas que acontecem na rede e coisas que acontecem no endpoint. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem uma estação, você clicou num link e era uma coisa muito nova e você foi mordido, mas você não sabe. E aí o seu micro instalou um malware, pode ser um CryptoLocker, uma variante dele, ou algum outro malware, mas esses produtos de hoje em dia, quando eles se instalam, eles precisam avisar, fazer um IT phone home, vamos chamar assim. Ele precisa ligar para o servidor dele de comando e controle e falar, olha, consegui, estou instalado aqui. E quando, por exemplo, essa informação passa, vai sair do seu endpoint, vai chegar no TM, o TM vai falar, opa, esse cara aqui está querendo falar para um lugar que eu sei que não é bom, que é um lugar malicioso. E começa a interrogar o endpoint. Endpoint, quem é o usuário, sistema, o arquivo que está gerando isso? E, além de interromper o tráfego, a informação volta para trás até o endpoint que começa a investigar a estação e do que ela está. Depois eu continuo nesse assunto. Isso aí me permite uma descoberta mais rápida do que aconteceu, decisões mais rápidas e automáticas a nível de sistema, resposta automática aos incidentes e tudo com a gerência simplificada. Eu sempre digo que o produto da Sophos não faz pergunta boba, tipo, o computador do Danilo foi contaminado com vírus, quer limpar sim ou não?
Essa pergunta você não tem nem que fazer, você tem que informar, olha, o computador do Danilo foi contaminado com vírus, era o tipo tal, a gente limpou e você não precisa fazer nada. Ou o computador do Danilo foi contaminado com vírus, esse vírus é brabo, eu não consigo remover automaticamente, o administrador de rede vai lá e toma uma ação, mas enquanto isso aí não acontecer, o computador dele está isolado da rede. A gente vai ver já já como isso acontece. E o método antigo eram produtos jogando logs para CIEM, e é uma coisa que é intensa de recurso, um monte de produto para configurar, um correlacionamento manual, depende de análise humana, a resposta para os eventos é lenta e muitas vezes falha, porque qualquer um aqui de nós que já tenha ficado olhando log de noite sabe que é molinho ali depois de 15 minutos o seu olho já não está mais enxergando direito. Lá você precisa de produtos adicionais e você tem rede e endpoint ignorando a presença um do outro. Tenho certeza que muita gente aqui já se deu com uma situação assim na sexta-feira e fala, olha, teve aquele evento que aconteceu aí na quinta, a gente vai ter que passar o fim de semana olhando o log para ver o que aconteceu, para identificar a origem do problema. Esse tipo de coisa é contra quem a gente está competindo. Eu não posso nem dizer que seja uma competição leal, porque o que a Sophos está propondo é realmente uma coisa revolucionária. Vamos continuar mais. Quando a gente fala em segurança sincronizada, a gente precisa que ela seja compreensiva, ou seja, que ela englobe tudo que eu uso. Dispositivo móvel, computador, servidor, estação Linux. E aí uma outra coisa da Sophos também, fazendo um parêntese, há mais ou menos 2 ou 3 anos atrás, a gente passou a entender que a gente não está mais numa era onde você tem que proteger dispositivos, tem que proteger pessoas e informações. Então, nos nossos produtos de endpoint, a gente não licencia por dispositivo, a gente licencia por usuário. Se o usuário tem um device, 5 devices, 10 devices, para a gente não faz diferença, porque tem 2 aspectos. Um aspecto, imagina você revenda, fazer um levantamento com o seu cliente que ele quer comprar proteção endpoint. Aí você perguntar para ele, mas quantos Windows, quantos Macs, quantos Androids, quantos tablets, quantos iPhones você tem? Aí o seu cliente vai falar assim, olha, vou fazer esse levantamento para você, volta daqui a 3 anos. Mas se você perguntar quantos usuários ele tem, ele vai saber na ponta da língua. Em outro aspecto, muitas vezes, por você licenciar por device se torna uma coisa cara, você começa a fazer economia. Não, isso aqui eu não preciso proteger agora, porque não é tão crítico. E aí, fazendo uma outra analogia, eu gosto de fazer analogias bem bobas, mas que elas espelham bem. Imagina você comprar um carro, você quer blindar o carro, mas 100 mil reais que custa a blindagem você não tem, você só tem 70. Aí o vendedor da loja de blindagem fala assim, ó, a gente tem uma estatística aqui que diz que 92% dos assaltos, ou o bandido vem pela frente ou pela porta do motorista. Então você não precisa blindar a porta do carona nem a porta traseira, porque o cara não vai vir por ali. Você vai ter uma proteção? Você não vai, porque você às vezes não tem a verba para tudo que você precisa. Então, uma forma de não ser problema, porque para nós, na Sophos, interessa o usuário estar protegido. Quantos devices ele tem, para a gente é irrelevante, porque a gente enxerga que a forma mais correta de fazer é por usuário. Depois, segurança é uma coisa que pode ser tornada simples e precisa ser tornada simples. Um produto complexo, aí voltando no meu exemplo do carro, você comprou o carro todo bonitinho, aí você anda de vidro aberto e porta destravada, ele todo blindado. Você tem produto de segurança? Tem. Ele está usado adequadamente? Não, não está. Você está seguro? Não está seguro. Então, a gente, até o nosso pessoal de desenvolvimento, toda vez eles falam, olha, você fala para o pessoal lá na hora do comercial para dizer que fazer simples não é mais fácil, não. Fazer a coisa ser simples é muito mais difícil do que fazer o produto complexo. E o nosso time, eu acho que eles mandam muito bem, porque nossos produtos todos, em qualquer coisa que você leia de Gartner ou comparativos de produto, a simplicidade, a quantidade de cliques para você fazer as coisas é sempre menor. E terceiro, você ter segurança funcionando como um sistema. Em vez de você ter players isolados trabalhando, ignorando a existência um do outro, endpoint, criptografia, dispositivos móveis, firewall, você tem tudo trabalhando junto e trabalhando como um sistema.
O nosso mote da segurança sincronizada é segurança integrada, sensível ao contexto, onde as tecnologias de endpoint e rede compartilham informações significativas para entregar uma proteção melhor. Como é que a coisa funciona? A gente tem 3 pilares na proteção avançada contra a ameaça. O Security Heartbeat, né, o pulso entre os produtos, é o que faz com que um saiba que o outro está vivo e saudável. Mas primeiro é a descoberta acelerada de ameaças. Tá? Esse pulso rodando vai fornecendo na rede, também compartilhando com a nuvem da Sophos, informações sobre o que está se passando. Qualquer coisa fora do normal é reportado automaticamente e analisado. Depois, caso haja algum problema, você tem uma identificação ativa da origem. Eu não sou só um firewall que sei que tem alguém querendo falar para o mal. Eu sei que eu sou um firewall e eu sei que o usuário tal, usando o micro tal, através do processo tal, está querendo falar para fora. Isso aí reduz o tempo de você detectar coisas e permite você agir muito mais rápido. E terceiro, a resposta automatizada aos incidentes. Por exemplo, você bloquear um tráfego que sai para fora é o primeiro passo. E investigar dentro da rede o que é e até bloquear uma estação, a gente tem aqui um exemplo mais na frente que vai explicar melhor como é que isso funciona. Mas os 3 pilares são a descoberta acelerada, a identificação da origem e a resposta ao incidente. Tá? Aqui umas telas um pouquinho mais técnicas, é como é que a coisa funciona. Você, quando sobe um endpoint na rede, ele se registra no firewall, o firewall verifica que a conexão está ativa e ele envia um pulso a cada 15 segundos na rede que diz, olha, eu estou aqui, estou ativo, eu estou aqui, estou ativo, estou aqui, estou ativo. Quando esse pulso de 15 segundos, ele transmite informação de que eu estou ativo, mas ele também serve para enviar e buscar informação, tipo o firewall pode perguntar, o IP tal, o que é esse processo que mandou esse serviço assim para fora? O cara quer sair para fora na porta do IP 51726 para um lugar que eu sei que é do mal. Quem é esse cara? Tá? E aí essa informação começa a formar uma base de conhecimento para detecção. E com base nessa informação, nas análises, verificar na nuvem da Sophos como a coisa funciona, eu determino o estado da estação. A estação de trabalho, a gente determinou que ela pode ser verde, está tudo bonito, a estação está bacana, vermelha, a estação não está bacana, ela está contaminada com algum mal ou alguma coisa assim perigosa. Ou amarelo, que é um estado intermediário. Por exemplo, o cara baixou um software potencialmente não desejado, aquilo não é uma ameaça, mas também não é um negócio 100% bonito. Então, tem 3 estados, amarelo, vermelho, amarelo e verde. Tá? Isso funciona, o cara estando na rede, o cara estando na nuvem, através de VPN, o pulso, ele gosta de viajar. Tá? Quando acontece um incidente, o Heartbeat, como eu falei, ele passa a informação, o firewall detectou um problema, identificou a origem, tá? E atribuiu o estado da estação. E esse estado verde, amarelo e vermelho, eu posso usar nas políticas do meu firewall. Então, por exemplo, eu tenho um sistema interno de vendas, vamos dizer que seja o Salesforce. Então, só pode usar o Salesforce quem está com a estação bonitinha. Então, a regra de firewall para isso vai ser alguma coisa do tipo, qualquer um de qualquer lugar, querendo ir para salesforce.com, que esteja na área da rede local, ele pode ir desde que o estado da estação dele seja pelo menos verde. Tá? Eu tenho um outro cenário, vamos dizer, o cara está com software potencialmente não desejável na máquina dele, eu quero que ele possa ir para a internet para se remediar e fazer alguma coisa, mas eu não quero que ele possa acessar os meus sistemas internos. Então, nessa regra do Salesforce, ele já ia funcionar dessa forma. Ele não consegue ir para a internet, não consegue ir para o Salesforce. Mas para navegar na internet, a regra seria algo do tipo, qualquer um da rede interna querendo ir para qualquer lugar, o cara pode, desde que a estação dele esteja com o heartbeat pelo menos amarelo. E uma terceira regra, que era para negar a navegação para quando o cara está feio, é uma regra aqui dizendo, qualquer um cujo heartbeat seja vermelho pode ir para lugar nenhum. Então, você tem como botar a saúde da estação amarrada às suas regras de segurança.
Isso é a parte de prevenção, né? A gente está protegendo os nossos ativos de rede da estação que está bombada. Mas também tem o procedimento automático da estação se recuperar, ou melhor, do software de endpoint, consertar a estação, remover o malware e retornar o estado dela ao estado verde. Então, isso aqui é um quadrinho, só um segundo. Unmuted. William, nós não conseguimos mais te ouvir. Alô? Agora ok. Jura? Onde é que eu parei, então? Acho que no slide anterior. Isso aí. Esse aqui eu consegui falar tudo ou não? Vocês conseguiram ouvir tudo? Não conseguiu falar tudo. Então, volta no tempo aqui, perdão. Perfeito. Obrigado. Então, como eu estava explicando, ninguém viu, que pena. Do lado esquerdo, eu tenho a parte endpoint. Do lado direito, em laranja, a parte firewall. E o endpoint, né, para quem compra para o cliente, é só um produto. Por trás dele, são vários mecanismos que estão rodando. E no lado do firewall, a mesma coisa. Então, nesse exemplo aqui, uma estação ali, o cara clicou num link, botou um pendrive, alguma coisa, que instalou um software malicioso. E esse software tentou se comunicar para fora, para fazer o phone home dele. Dizer, olha, consegui me instalar aqui. Quando isso passa no TM, o TM detecta, olha, esse cara está querendo falar com um lugar aqui que, segundo aqui a minha base de conhecimento, não pode. Consulta no Sophos Cloud e fala, ó, realmente, para lá não pode não. Investiga, o TM pergunta para o endpoint quem é o usuário, em que máquina, né, qual IP e qual é o arquivo que está comprometido. Aí, depois que ele tem essas informações que o sistema de endpoint oferece para ele bloqueia o malware de execução e tenta remover. Tá? Enquanto isso está sendo feito, ou se ele não conseguir fazer, essa estação fica isolada, a subrede dela fica isolada do resto da rede. E, numa terceira fase, eu identificar se outros computadores da minha rede também têm aquele mesmo tipo de comprometimento e limpar eles também. Isso tudo é um procedimento automático. Você vai ganhar um e-mail assim, olha, o computador do Danilo tinha um malware que foi removido. Tá? É só uma notificação, não requer ação nenhuma do parte do operador. Então, a gente vai nas tecnologias como a Sophos faz as coisas, como nossos correntes fazem.
A gente usa um conceito de segurança sincronizada. 2 produtos trabalhando junto para proteger você melhor. E esses 2 são 2 hoje, porque isso é uma coisa que a gente está começando e ele vai se estender através de todos os nossos produtos. A gente quer fazer a coisa sempre de forma simples. E isso para os nossos concorrentes não é tão simples, usando produtos isolados e vários consoles e vários lotes para olhar. A gente dá uma solução completa e abrangente. Pega, em termos de estação, Windows, Mac, Linux, Android e iOS. Tá? A gente previne, mas caso você seja mordido, eu também detecto o que houve, investigo, remedio, criptografo se necessário for, e faço isso tudo para você automaticamente. Tá? A gente está protegendo usuário, rede, servidor, dispositivos móveis, navegação, e-mail e criptografia. Os nossos concorrentes, ou eles trabalham com endpoint, ou eles trabalham com rede. A gente automatiza, os nossos concorrentes querem que vocês façam hora extra. A gente bloqueia o conhecido e o desconhecido e ataques avançados e coordenados. E com produtos concorrentes a gente vê só uma prevenção parcial. Esse aqui é um slide que eu gosto muito, que mostra os principais fabricantes do mercado de segurança e da onde vem a grana do faturamento deles. Então, aqui novamente em laranja a parte firewall, em verde a parte endpoint. A Sophos é a única empresa que tem quase meio a meio de faturamento vindo metade de endpoint e metade de TM. E nós somos líderes no Gartner nas 2 categorias. Em nenhum desses nossos concorrentes, eles são líderes em endpoint e UTM. Aliás, muitos poucos estão em mais de um Gartner. Isso aqui é uma pesquisa que foi feita pelo Departamento de Homeland Security dos Estados Unidos. Quantos caras de segurança de TI tem por tamanho de empresa? Então, empresa até 500 funcionários não tem ninguém, de 500 a 1.000 vai ter um cara, de até 5.000 caras vai ter até 3 pessoas responsáveis pela área de segurança, e o grande tem mais um pouquinho. Mas a realidade é que esse mercado aí de até 500 ou de 500 a 1.000 é um mercado altamente carente de produtos, onde a empresa consiga suprir a demanda. Porque o que acontece? Ele tem um problema igualzinho do cara grande, só não tem o orçamento do cara grande. Então, esse é o público-alvo da Sophos, são as empresas até 5.000 funcionários, onde a gente pode ajudar muito a vocês conseguirem fazer mais, estarem mais protegidos com menos recursos. E quando a gente fala menos recursos, a gente não fala só do preço do produto, que o custo total de propriedade não é o preço do produto, é quanto custa você comprar, e depois quanto custa você manter durante um ano. Você pensar em horas de treinamento, e consoles para administrar, e a quantidade de tempo que você gasta administrando. A gente enxerga como benefício da segurança sincronizada é uma proteção avançada, com custo reduzido, simples. E simples em português é uma palavra complicada, sabia? Porque a gente tem a ideia do simples, aquela coisa que é simples é para minha avó usar. Mas, na verdade, quando a gente fala simples, repetindo aqui, o nosso time de desenvolvimento fala, fazer a coisa simples dá muito mais trabalho. Tirar do usuário a opção que não precisa ter. Não adianta eu botar 500.000 botões de clique e você andar desprotegido. Quarto, o produto precisa ser rápido e leve. E a sua equipe de TI precisa ter mais resultado, tendo menos trabalho. E como é que aí, né, agora a pergunta que deve estar na cabeça de vocês, como é que eu posso ter o Security Heartbeat? Quanto é que custa? Não custa nada. O Security Heartbeat é um benefício para quem tem Sophos Firewall e mais Endpoint Sophos Cloud. Então, esse mapinha como eu chego ao Security Heartbeat? Eu tenho várias opções. Então, no primeiro bloco em cima aqui, que produto Sophos eu já uso? Eu já uso o endpoint gerenciado na nuvem? Ótimo. Como é que eu faço para ter o Heartbeat? Eu implanto o Sophos Firewall da linha XG, nossa nova linha, tá? Preciso da assinatura de rede, ou NextGuard, ou FullGuard, e o Heartbeat é automaticamente obtido. Eu tenho um endpoint gerenciado por console, um endpoint tradicional, eu migro ele para o endpoint de nuvem, implanto o Sophos Firewall e chego no Security Heartbeat.
Ou eu já tenho um Sophos UTM da linha SG, um Cybron da linha MG. Eu faço o upgrade grátis do produto do novo Sophos Firewall OS, implanto o Cloud Endpoint e pronto, o Security Heartbeat é automático. Se eu tenho um Sophos Firewall da série UTM, um Cybron da série IA, aí a história é um pouquinho mais complexa. Eu preciso fazer um upgrade do hardware para a série XG ou SG, botar o Sophos Firewall OS, botar o Sophos Cloud e chegamos no Heartbeat. E, finalmente, eu tenho o Sophos UTM, o Virtual de Software, implantado no meu hardware. Eu atualizo ele para o Sophos Firewall OS, implanto o Cloud Endpoint e pronto, também cheguei lá. Então, resumindo, segurança sincronizada é a Sophos. É resposta aos ataques avançados e crescentes, permitindo a comunicação entre endpoint e a rede, entregando uma produção revolucionária. Isso permite que as equipes de TI façam mais em menos tempo e com menos trabalho. E a Sophos é a única posicionada para oferecer isso. Aqui tem o Gartner, os gráficos do Gartner de UTM, Endpoint e proteção de dados móveis. Nós estamos lá líderes nos 3 e nenhum outro fabricante chegou lá ainda. Aí é isso que eu tinha para vocês para hoje. Estou aberto a perguntas aí, se alguém tiver alguma coisa. Bom, tem uma pergunta aqui. Oi, Beraldo. É Leandro da Hexcom, tudo bem? Você consegue me ouvir? Estou ouvindo. É o William aqui. Ok. De quanto em quanto tempo acontece a periodicidade do UTM com esse tipo de administração pela nuvem? As bases de dados ficam também no UTM ou elas somente na nuvem? Não, olha só, muita coisa é feita no UTM, atualizações, vamos chamar. Quando você faz uma análise de ameaça de qualquer coisa, a gente tem várias técnicas diferentes, tá? Então, tem técnicas mais baratas e técnicas mais caras, não a nível de grana, mas a nível de recurso. Tá? Então, quando a gente passa uma página web, um arquivo, qualquer coisa assim, pelo ciclo de ver se é bom ou se é ruim, eu vou fazer primeiro as coisas que eu faço local, que são muito rápidas. Tá? E eu vou mudando a ordem pelo quanto tempo demora para eu resolver. Eu não sei se eu consegui me explicar direito. Por exemplo, eu verificar um e-mail, eu checar um e-mail contra o remetente dele, se o DNS é válido, se aquele IP de onde o e-mail veio tem autorização de enviar um e-mail em nome do domínio XPTO, é muito rápido. Na chamada de DNS eu faço isso. Tá? E ali eu já posso saber. Se veio de um lugar que não está batendo, eu não preciso olhar mais nada, que eu já sei que aquilo é ruim. Tá? E no controle de web também, controle de reputação de site, é um dos primeiros testes. Então, tem uma base local. Agora, à medida que a coisa vai ficando mais assim, na dúvida, eu não sei, aí os produtos da gente usam os recursos de nuvem. Ok. Tá bom? Então, você praticamente respondeu uma próxima pergunta que eu ia te fazer, tá? A bola de cristal é boa. Brincadeira, continua. Nada, que isso. É o seguinte, na ausência da conexão à internet, tá? As funcionalidades de proteção do endpoint e análise de ações dentro da rede continuam funcionando, né? Com a base de conhecimento, a última que ele teve quando ele estava online.
Até tem às vezes, assim, a gente lê uns relatórios de análise que dá raiva. Tipo, muita coisa da nossa análise é baseada online. Então, outro dia eu vi um relatório comparando endpoint que posicionou o Sophos pior do que o Forefront da Microsoft. Eu falei, não, peraí. Pior que o Forefront é maldade. Eu fui olhar a técnica do cara. É verdade. Então, ele pegou e submeteu os produtos todos a... os produtos ficaram 3 meses offline, ou seja, a base de conhecimento de 3 meses atrás, e aí submeteu um monte de malware dia zero. Ou seja, o resultado que você teve numa condição dessa é totalmente irrelevante, porque não é um cenário real. Tá? Se eu estou offline há 3 meses, eu não tenho malware dia zero. Eu tenho malware dia zero de 3 meses atrás. Tá? Então, é um teste assim, depois que você lê, é uma coisa sem expressão nenhuma. Mas às vezes o cara da Forefront fala, olha, eu fui melhor do que a Sophos aqui no negócio. Na letrinha pequena ali embaixo, o cara não leu. Então, é muito online hoje em dia, porque as ameaças são muito mutantes e evoluindo, mas eu acho que a gente oferece a melhor proteção. É aquele exemplo do Brasil e Alemanha. A Sophos está com um time protegendo você. E Fortinet é o melhor firewall no Gartner? É o melhor, mas eles não têm nada de UTM. O Trend, segundo o Gartner, é o melhor antivírus? É o melhor antivírus, mas de borda não tem nada, não existe uma correlação de informação. Quando você começa a trabalhar em conjunto, aí a coisa fica diferente. Ok, obrigado. Nada. Mais perguntas? Isso é preocupante, sabia? Porque quando você faz um webinar e ninguém pergunta nada, ou é que você explicou tudo muito direitinho e todo mundo entendeu, ou você explicou tão mal, tão mal, tão mal, que não dá nem para o povo ter dúvida. Espero que não seja o último caso. Suporte no Brasil, como é que funciona? Tem vários canais. Você pode usar um e-mail para suportebr@sophos.com, cai na linha de canal nossa de suporte. Você tem um telefone no website da Sophos do canal de suporte e você pode ligar para o suporte mundial da Sophos e dar ajuda. Mas você precisar de ajuda, você não vai ficar na mão. Você se preocupar com isso. Beraldo, uma outra pergunta. Você Só que mencionou... não é o William, tá? Mas tudo Oi? bem. É o William que está falando aqui. Ah, William, então perdão. Não, Eu não tem recebi problema. o convite em nome do Beraldo, né? Ele fez o convite. Eu acho que eu não me apresentei no início da apresentação. Me desculpa. Meu nome é William Redig, eu sou suporte da Sophos aqui no Brasil. Então, Prazer, William. Leandro da Prazer. Rexcom. Diga Tá? lá. Então, a minha pergunta é a seguinte. Na parte de como que eu chego lá, né, no Sophos Security Heartbeat, né, você mencionou sobre troca de equipamento ING, né, gratuita. O NG não precisa trocar. O NG é só você trocar o firmware dele. Aliás, se não me falha a memória, existe um upgrade de um clique dentro do software. É um clique para fazer a atualização. Tá, e essa troca é gratuita também desse firmware? Então, o nosso software pode rodar os 2 sistemas operacionais. Se você é usuário de um, você pode trocar, você fica testando durante 30 dias, se você não gostar, não me adaptei com a interface ainda. O que a gente tem visto os nossos parceiros fazendo é instalando um produto desse dentro de casa e começando a se familiarizar com ele. Porque se você é parceiro e tem o produto instalado nos seus clientes, você não vai querer mudar tudo de uma vezada só. Você vai testar primeiro dentro de casa, vai ver o que é, vai tomar gosto pelo produto e a gente espera que o nosso produto faça você querer fazer essa migração logo. Quer dizer, a sua experiência em usar o produto é o nosso maior cartão de visita. Qualquer produto que a Sophos faz, a facilidade de operação, quem não conhece, normalmente o pessoal trabalha com infraestrutura de rede, não gosta muito de endpoint, que endpoint é uma coisa que tradicionalmente dá trabalho, e a gente vê assim na estatística que 70% ou mais dos problemas que acontecem em endpoint acontece na console de gerenciamento. O endpoint de nuvem não tem console de gerenciamento, se gerencia tudo na nuvem. Então, 70% dos problemas vão embora. A Sophos atualiza, mantém ele atualizado, faz tudo para você. Você só precisa logar no website com a sua conta, baixar o agente, instalar na estação e a gerência é toda online.
Então, esse tipo de coisa é uma... Olha só, quem nunca testou, eu recomendo testar, porque é muito bom e quem vê, gosta. Depois vocês dizem para mim, isso não é papo de vendedor não, é realmente muito fácil de usar. Tá certo. Tá. Então eu volto eu refaço a minha pergunta, né? Eu tenho 2 clientes que têm a versão menor, né? Que é quase a menor. Ele tem CR15 e NG da Cyberon. Sim. É só ele fazer o upgrade da BIOS, não é isso? Tem um botão no dashboard, se ele estiver usando a versão mais nova do software, tem um botão de upgrade automaticamente. Eu não sei te dizer exatamente onde é, mas eu sei que tem. E existe também a opção de rollback. Eu fiz, não deu certo, não gostei, não me adaptei, eu preciso mais tempo para estudar. Você pode desfazer. Durante 30 dias você brinca, você pode voltar a qualquer tempo. A gente, olha só, e isso é uma opção para os nossos clientes, não é obrigatório nunca. O produto Cyberon continua a existir, o Sophos UTM continua a existir, todos os 2 produtos estão no mercado, mas a gente está com uma proposta nova de uma coisa revolucionária. Isso foi a união do que tinha de melhor no Cyberon OS, o que tinha melhor no Sophos UTM, e em vez de fazer um remendo, a gente reescreveu do zero. A gente fez um sistema operacional novo, com a concepção do que a gente vê como moderno em 2016. Uma interface agradável, fácil de usar e as coisas orientadas por resultado. E é uma coisa para ser fácil de usar. Esse que é o objetivo final. Então, mas eu não dependo de ter para utilizar isso, né? Todos os recursos da cloud no Security Heartbeat, não preciso ter licenças de endpoint Sophos nesse caso que eu já tenho um CR15 NG não, né? Não, mas para você ter o Security Heartbeat, você precisa ter um endpoint de nuvem, que você também pode testar indo em cloud.sophos.com e criando uma conta para você na hora. A gente dá uma conta lá de avaliação de 30 dias, todos os recursos. Mas não é obrigatório, você só não vai ter o seguro do Heartbeat porque a gente entende o endpoint do Sophos Cloud. Como eu falei, isso vai ser expandido para as outras linhas de endpoint da Sophos também, mas é no futuro mais distante. A gente está apostando muito no cloud e a resposta do mercado tem sido excelente. Mas a administração remota na nuvem eu posso ter ou não? Pode. Independente de ter endpoint. Peraí. A administração remota que você diz do na firewall. Nuvem. Do firewall. A gente tem um produto chamado Cloud Firewall Manager, que é um administrador de vários UTMs na nuvem. Tá? E você pode administrar sua máquina, não é na nuvem. A configuração é na sua máquina, você pode acessar a remota e fazer a administração normalmente. Tá legal. Tá bom, então. Eu tenho 2 máquinas pequenas que eu vou usar como laboratório em meus clientes, né? E depois eu tenho 2 máquinas maiores que eu vou ter que tratar a renovação a posteriori. Então eu quero fazer um laboratório com esses meus clientes menores. Começa com uma para testar, pegar o jeitão da coisa, eu tenho certeza que você vai gostar. Perfeito. Obrigado. Tem uma pergunta aqui do Fabiano, por nada. Tem a pergunta do Fabiano perguntando qual é o impacto na caixa. O que a gente tem ouvido é que o software novo é mais leve do que o anterior. Então, eu acho que o impacto nesse caso você poderia considerar ele negativo. Mais perguntas? Não? Bom, pessoal, então eu queria muito agradecer a presença de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado de ouvir. Eu gostei muito de falar. E a Sophos é uma empresa diferente, que é a empresa que liga para os seus clientes, liga para os seus parceiros. A gente está preocupado em estar junto com vocês e desenvolver coisa nova e conseguir entregar uma proteção que seja abrangente e fácil de usar. O principal é o fácil de usar. A gente quer que o produto seja solução e não problema. Tá? Muito obrigado aí. E Eric e Danilo, agora é com vocês. Bom, obrigado, William. Foi ótima apresentação, o áudio estava perfeito, pelo menos aqui nós ouvimos muito bem. Bom,
Queria agradecer a todos a participação, né? Nós vamos preparar agora o material, vamos mandar um link para download da apresentação e mais uns datasheets e mais alguns pontos dos produtos que nós falamos agora, né? Se alguém tiver alguma dúvida posterior, o William está totalmente aberto para responder qualquer dúvida. Eu aqui pela Axiom também, né, nós já temos toda a infraestrutura para estar ajudando vocês no dia a dia, tá? O William vai... Eu tenho mais uma coisa só, Danilo, por favor. Eu tenho um videozinho que é uma demonstração do FireWall-XG com os endpoints e mostrando o Heartbeat em ação. Eu vou mandar o link para você mandar para o pessoal também. Ele é um videozinho um pouco grande, é uns 90 MB, alguma coisa assim, mas é legal que dá uma demonstração legal de como é que a coisa funciona. Beleza? Vou responder uma pergunta do René, né? Nós já estamos tendo os treinamentos da Sophos, né? Inclusive esse mês nós teremos um treinamento, mas nós realizaremos treinamento todos os meses, né? Então nós vamos disparar essas datas a partir do mês que vem, a partir do mês 3, a gente já vai estar mandando esse calendário para todos os parceiros, e aí é só se inscrever. Os treinamentos são presenciais, né, no escritório aqui de São Paulo, e eles são certificados, né, então é um treinamento bem bacana, bem forte, bem focado nos equipamentos, bem focado nas soluções, na integração, e no final tem uma provinha de certificação, que essa prova e essa certificação, elas são importantes para os níveis de parceria dentro da Sophos, né? O Leandro mandou uma outra pergunta aqui sobre o custo. O treinamento não tem custo, a não ser o custo de deslocamento, né? Deslocamento, hotel para quem é para fora de São Paulo, mas o treinamento em si não tem custo, tá? Ele é um benefício que a Axiom ela dá aos parceiros. Uma outra pergunta aqui do Jorge. Estou indo para São Paulo dia 21. Jorge, não. Entre 21 e 24, não. Nós teremos no mês 3, mas um pouco mais para o final do mês 3. Se eu não me engano, dia 29 e dia 30. Deixa eu só verificar aqui. Exatamente. Dia 29 e dia 30. Tá, mas como nós teremos